E aí, pessoal, vamos lá? Para a gente continuar falando sobre as principais diferenças entre a impugnação ao cumprimento de sentença, defesa do executado nas execuções fundadas em título judicial, para os embargos do executado, que é a principal modalidade de defesa do executado nas execuções fundadas em título extrajudicial. Bom, eu estava falando para vocês, no final do último vídeo, sobre a questão da prévia segurança do juízo, né? Dizendo que ela não é requisito nem para a impugnação à execução e nem para os embargos à execução, mas apenas para a concessão do efeito suspensivo, como dito lá pelo artigo 525, parágrafos 6º ao 10, e também do artigo 919 do Código de Processo Civil. Uma outra questão importante que a gente tem que observar diz respeito ao prazo para interposição da impugnação ao cumprimento de sentença e dos embargos à execução. Vejam, se o executado pretende se defender na fase de cumprimento de sentença, né, que é a execução de obrigação de pagamento de quantia certa, fundada num título executivo judicial. Qual é o prazo que o executado tem para oferecer essa defesa? Se vocês olharem o artigo 525 no caput do Código de Processo Civil, ele vai dizer que, fim do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário da obrigação, o executado terá mais 15 dias, independentemente de nova intimação e independente de penhora, né, independentemente de prévia segurança do juízo, para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o artigo 523, parágrafo 1º do CPC, ele diz que o executado ele será, dentro de um processo sincrético, intimado para pagar em 15 dias. Transcorrido em branco esse prazo de 15 dias, ou seja, não tendo executado no prazo de 15 dias efetuado o pagamento total do débito, incidirá sobre esse débito uma multa de 10%, honorários de 10%, e será expedido o mandado de penhora e avaliação. Mas também começará a fluir o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o executado ele tem 15 dias para pagar e mais 15 dias para impugnar. Então, fim do prazo de 15 dias para pagar, sem que haja uma nova intimação, não tem realmente necessidade de nova intimação. Porque o executado ele já foi intimado para pagar em 15 dias. E ele sabe que se ele não pagou em 15 dias, começa o prazo de 15 dias, sem que haja uma nova intimação, independentemente de penhora, para que ele impugne aquela execução. Vejam só, e se ele quiser, né, que é uma pergunta muito recorrente, e se o executado quiser evitar a multa de 10% e os possíveis honorários de 10%, mas quiser se defender? Porque o Código diz, lá no artigo 523, parágrafo 1º, que ele vai ser intimado, executado, para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%, de honorários de 10%, de expedição de mandado de penhora e avaliação, e aí começa a fluir os 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a gente parte do pressuposto de que se o executado não quer pagar, mas sim se defender, ele teria que deixar transcorrer o prazo de 15 dias para pagamento em branco, e aí ele teria necessariamente uma multa de 10% e honorários de 10% incidindo sobre o valor do débito, para que possa começar a fluir o prazo de 15 dias para impugnar. Mas ele pode pensar assim, o executado, bom, eu quero impugnar, eu quero me defender, mas eu não quero correr o risco de perdendo, né, de não tendo êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, ter que arcar com essa multa de 10% e com esses honorários de 10%. Nesse caso, o que o executado pode fazer? Nesse prazo de 15 dias que ele tem para pagar, ele pode, ao invés de pagar, depositar em juízo o valor do débito. O depósito em juízo, ele não é considerado um ato incompatível com o desejo de impugnar, muito pelo contrário. Quando o executado, ao invés de pagar em 15 dias, sem reserva alguma, ele vai lá e deposita em juízo o valor do débito, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou depositando o valor do débito para elidir a multa de 10% e os honorários de 10%, caso eu venha a ser derrotado na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, ele deposita o total do débito em 15 dias, que seriam os 15 dias que ele teria para pagar, e aí automaticamente começa os 15 dias que ele tem para impugnar. Se ele perde a impugnação ao cumprimento de sentença, ele não vai ter que arcar com a multa de 10% e com os honorários de 10%, porque o valor total do débito foi depositado no prazo, né, de 15 dias que ele teria para efetuar o pagamento da dívida.
Então, essa é uma dica importante, né? Se o executado quer se defender por impugnação ao cumprimento de sentença, mas não quer correr o risco de arcar com a multa de 10% e os honorários de 10% caso saia derrotado nessa impugnação, deposite em juízo o valor devido nesse prazo de 15 dias que ele teria para efetuar o pagamento do débito, tá certo? E aí não tem que ter nova intimação mesmo para que ele impugne a execução. Não precisa de nova intimação, por quê? Porque ele já foi intimado para pagar. E ele conhece a lei e sabe que se ele não pagou em 15 dias, já começa os 15 dias para que ele possa impugnar. Não faria nem sentido o executado ser intimado do não pagamento para que ele possa impugnar. Ele sabe que ele não pagou e que, portanto, começa o seu prazo aí de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Já lá nos embargos à execução, o prazo também é de 15 dias. Se vocês derem uma olhadinha no artigo 915 do CPC, vocês vão ver que o executado ele tem 15 dias para se defender por meio de embargos à execução. Mas quando começa a correr esse prazo de 15 dias? O 915 do CPC diz que o executado ele será citado para pagar em 3 dias, se for execução de obrigação de pagamento de quantia certa, ou oferecer embargos à execução no prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos da confirmação dessa citação. Então, você vai seguir, em regra, o artigo 231 lá do Código de Processo Civil. Se o executado ele tiver sido citado por mandado, né, por oficial de justiça, o prazo de 15 dias para ele embargar começa a correr da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Se ele for citado pela via postal, da juntada aos autos do AR, né, do aviso de recebimento devidamente cumprido. É quando começa a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento dos embargos do executado. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção na regra do 915, parágrafo 1º do CPC, porque ele vai dizer o seguinte, olha, se eu tiver vários executados, o prazo para cada um oferecer embargos à execução começa a correr da juntada aos autos do respectivo mandado de citação devidamente cumprido, salvo em se tratando de cônjuges ou companheiros, caso em que o prazo comece a correr da juntada aos autos do último mandado devidamente cumprido. É importante vocês observarem essa regra, porque ela é distinta da regra do artigo 231, parágrafo 1º do CPC. No processo de conhecimento, se eu tiver vários réus em litisconsórcio, o prazo para cada réu oferecer contestação começa a correr da juntada aos autos do último mandado ou do último aviso de recebimento de citação devidamente cumpridos. Aqui nos embargos à execução, não. Havendo vários executados, o prazo para cada executado embargar, repito, começa a correr da juntada aos autos do respectivo mandado de citação cumprido, a menos que os executados sejam cônjuges ou companheiros. Aí o prazo para que eles possam oferecer embargos à execução começa a correr da juntada aos autos do último mandado ou do último aviso de recebimento de citação devidamente cumpridos. Então, cuidado aí com essa regra quanto ao início da contagem do prazo para o oferecimento dos embargos do executado, tá certo? Uma outra questão ainda importante quando a gente fala de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou para embargos à execução. A gente aplica o artigo 229 do CPC, a impugnação ou os embargos à execução? Vamos lembrar, né? O que diz o artigo 229 do Código de Processo Civil? Ele diz que litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, terão prazo em dobro para todas as manifestações nos autos do processo, apenas em se tratando de autos físicos. Então, essa regra do prazo em dobro, ela não se aplica se os autos estiverem tramitando eletronicamente. E por que não? Por conta de um princípio chamado princípio da ubiquidade judiciária, segundo o qual os autos eletrônicos estarão acessíveis a todos ao mesmo tempo e de qualquer lugar. Então, esse prazo em dobro, que é necessário quando eu tenho litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, para dar a todos eles tempo para fazer a carga dos autos do processo, para retirar os autos da Secretaria da Vara e praticar o ato processual, isso não é necessário em se tratando de autos eletrônicos, exatamente porque os autos eletrônicos estão acessíveis a todos ao mesmo tempo
e de qualquer lugar. Então, a regra do artigo 229 é um primeiro ponto importante para a gente observar aqui, só se aplica em se tratando de autos físicos. E, além de serem autos físicos, eu preciso ter litisconsortes com advogados diferentes e de escritórios diferentes. Nesse caso, sendo autos físicos, litisconsortes, vários executados, né, litisconsortes com advogados distintos, de escritórios distintos. Eu aplico o artigo 229 do CPC, os vários executados com advogados diferentes, de escritórios diferentes, sendo autos físicos, terão prazo em dobro para impugnação ao cumprimento de sentença, em vez de 15 dias, 30 dias? E para os embargos à execução, terão também o prazo em dobro? Olha só, aqui existe uma diferença entre a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução. Se vocês olharem o artigo 525, parágrafo 3º do CPC, ele vai falar que o artigo 229 do CPC se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença. E se vocês olharem o 915, parágrafo 3º do CPC, ele vai dizer que o artigo 229 do CPC não se aplica aos embargos à execução. Então, 229 se aplica à impugnação ao cumprimento de sentença. Então, eu estou lá diante de uma fase de cumprimento de sentença, execução de obrigação de pagamento de quantia certa, fundada em título executivo judicial. Eu tenho vários executados, 2 ou mais executados, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, e os autos são físicos. Eles não terão prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Eles terão um prazo de 30 dias, porque eu aplico o artigo 229 do CPC. Agora, vamos lá para os embargos à execução. Eu posso ter 2 ou mais executados com advogados diferentes, de escritórios diferentes, autos físicos. O prazo continuará sendo o prazo de 15 dias para cada um oferecer embargos à execução. Eu não aplico o artigo 229 do CPC aos embargos à execução. Então, a menos que sejam cônjuges ou companheiros, o prazo para cada um oferecer embargos à execução começa da juntada aos autos do seu respectivo mandado, ou AR de citação devidamente cumpridos, e o prazo será de 15 dias, mesmo que sejam autos físicos e litisconsortes, né, executados com advogados diferentes, de escritórios diferentes. Eu não vou aplicar a regra do 229 do CPC. Então, eis uma diferença importante entre a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução, tá? Prosseguindo aqui, né, falando dessas várias diferenças. A questão da moratória legal. No prazo que o executado teria para embargar, ele pode requerer a moratória legal. Isso está previsto expressamente no artigo 916 do CPC. Mas, no prazo para impugnar, não se admite a moratória legal. Isso também está no 916, parágrafo 7º do CPC. O que seria a moratória legal? A moratória legal consiste na possibilidade do executado requerer o parcelamento do débito em execução. Como é que é feito esse parcelamento? O artigo 916 do CPC, ele vai dizer o seguinte, olha, no prazo que o executado teria para oferecer embargos à execução, então nesse prazo de 15 dias que o executado teria para oferecer embargos à execução, ele pode, abrindo mão do direito de oferecer embargos à execução, confessando a dívida, né, reconhecendo a dívida prevista ali na petição inicial, o valor previsto pelo exequente na petição inicial, o executado pode requerer o pagamento do débito da seguinte forma: ele vai depositar 30% à vista e no ato do requerimento da moratória legal, ele já tem que fazer a comprovação do depósito desses 30% à vista. E vai requerer o parcelamento do restante, dos 70% restantes da dívida, em até 6 parcelas mensais. Sobre essas parcelas incidirão juros e correção monetária. O juiz autorizando a moratória legal, ele vai suspender a execução para aguardar o pagamento destas parcelas. O não pagamento de quaisquer parcelas na data prevista, né, na data aprazada ali, importa no vencimento antecipado das demais parcelas e na fixação de uma multa de 10% sobre aquela parcela não paga, inadimplida, e as demais parcelas vincendas. E a execução volta a correr contra o executado, por meio da expedição de mandado de penhora e avaliação, não podendo o executado mais oferecer embargos à execução, já que ele abriu mão do direito de embargar e confessou a dívida no prazo que ele teria para oferecer embargos à execução. Essa moratória legal, prevista lá no artigo 916 do CPC, ela está autorizada na execução fundada em título extrajudicial.
mas o Código diz, no parágrafo 7º do 916, que não se autoriza a moratória legal na fase de cumprimento de sentença, ou seja, nas execuções fundadas em título judicial. Então, é uma outra diferença importante. No prazo que o executado teria para embargar, ele pode requerer a moratória legal com base no 916 do CPC. Já nas execuções de título judicial, no prazo que o executado tem para impugnar, ele não pode requerer a moratória legal, porque o Código veda expressamente o requerimento da moratória legal, tá certo? Bom, vamos para mais uma diferença, né, entre impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução. O rol de matérias alegáveis, né? O executado ele pode se defender alegando quais matérias? Vejam, se você for para impugnação ao cumprimento de sentença, vocês vão ver lá no artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que existe um rol taxativo de matérias que podem ser alegadas pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença. Já nos embargos do executado, se vocês olharem o artigo 917 do CPC, vocês vão ver que o rol de matérias alegáveis é meramente exemplificativo. Tanto é verdade que o 917, inciso 6º do CPC, ele fala que o executado pode alegar em embargos à execução qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento, ou seja, é a mais ampla a possibilidade de defesa do executado nos embargos à execução, ao passo que você tem um rol taxativo de matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, lá no 525, parágrafo 1º do CPC. A que se deve essa diferença, pessoal? Por quê que o rol de matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença é taxativo e nos embargos à execução, esse rol de matérias alegáveis, lá do 917, é meramente exemplificativo? É fácil a gente entender essa diferença. Vejam, se eu estou diante de fase de cumprimento de sentença, eu estou diante da execução de um título executivo judicial. Os títulos executivos judiciais são as decisões judiciais, sentenças, acórdãos ou mesmo decisões interlocutórias que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia certa, de fazer ou não fazer, de entregar coisa, ou um acordo homologado judicialmente, uma sentença arbitral, enfim, um título judicial. Se eu tenho a execução de um título judicial, vocês concordam comigo que essa execução ela foi precedida de um processo de conhecimento, de uma fase de conhecimento, no qual foi dado ao réu, ora executado, garantia de contraditório e ampla defesa? Então, vejam, antes de você ter a execução de um título judicial, você teve uma fase de conhecimento, onde foi reconhecido o direito do autor, por meio de uma decisão judicial que, ora, se está executando. Então, se houve um processo de conhecimento anterior, lá o réu teve a oportunidade de exercer de forma ampla o contraditório e a ampla defesa. Então, não seria legítimo que agora, já na fase de cumprimento de sentença, já em execução, se desse a esse executado, de novo, a chance de exercer contraditório na mesma amplitude que ele já exerceu na fase de conhecimento. Até porque poderia haver risco de contradição com o que já ficou decidido na fase de conhecimento. Então, como ele já teve a oportunidade de contraditório e ampla defesa na fase de conhecimento, né, que deu origem ao título executivo judicial, na execução, na impugnação ao cumprimento de sentença, que é a defesa do executado à execução de título judicial, o rol de matérias alegáveis em defesa é um rol taxativo. Já no caso do título extrajudicial, os embargos à execução são a primeira oportunidade que o executado está tendo para se defender. Porque o título extrajudicial é um documento ao qual a lei confere força executiva. Então, eu estou executando um cheque, uma nota promissória, um contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Não houve processo de conhecimento anterior. O executado, diante do título executivo extrajudicial, ele já inicia diretamente o processo de execução, um processo de execução autônomo, que não foi precedido por um processo de conhecimento. Então, a chance de exercício de contraditório e ampla defesa, a oportunidade do executado se defender pela primeira vez, está se dando através dos embargos à execução. Por isso, não seria razoável limitar as matérias de defesa. Aí vem o 917 com um rol, que é meramente exemplificativo, né? Fala da possibilidade de se alegar a exigibilidade da obrigação,
a inexequibilidade do título, enfim, fala da possibilidade de alegar benfeitorias realizadas pelo executado, no caso de execução de obrigação de entrega de coisa, excesso de execução, né, acumulação indevida de execuções, tem uma série de matérias elencadas lá no 917, mas em rol exemplificativo, porque o inciso 6º do 917 termina dizendo que o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em ação de conhecimento. Então, rol exemplificativo, ok? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui e a gente continua no nosso próximo vídeo tratando aí das diferenças entre impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução. Até lá!